Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes do Bizu da Química e essa é a nossa aula de número 3.1, onde nós vamos falar de ácidos diarrênios. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal para que você possa receber as notificações dos novos vídeos. E é claro, eu convido você para curtir e apoiar o nosso canal. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo, então já clique em curtir desde o início, beleza? Vamos lá! A gente vai falar agora, então, dando sequência às nossas aulas, de ácidos. E para começar a falar de ácidos, eu estou mostrando aí na tela para vocês alguns exemplos de ácidos que nós temos no nosso cotidiano, correto? Temos aí, por exemplo, o vinagre, né, que embora aí seja da marca Castella, ela não patrocinou esse vídeo, embora pudesse patrocinar, tá? Estamos aceitando patrocínio. Temos aí a água com gás, tomate, que é uma fruta ácida, um suco de laranja, que também é ácido, o café, que embora é surpreendentemente ácido, né? E uma série de refrigerantes aí como exemplos. Todas essas espécies aí que nós temos são espécies que são ácidas. Depois a gente vai aprender a classificar em relação a uma grandeza que a gente chama de pH, que permite a gente classificar alguma coisa como sendo ácida, como sendo neutra ou como sendo básica. Então isso é só para que a gente possa entender que esse conceito ácido ele está no nosso dia a dia o tempo todo, correto? Embora a gente vá aprofundar aqui um pouco mais do ponto de vista molecular, de estrutura, ele está no nosso dia a dia. Vamos falar então do primeiro modelo de ácidos que nós temos, são os ácidos diarrênios. O arrênios eu já falei dele no vídeo de ionização, você vai ver o card aí em cima, aí tem um cardzinho para você clicar, tá? Na definição de arrênios, ácidos seriam compostos moleculares que em água sofrem ionização, liberando íons H+. Então todo ácido obviamente tem que ter, na definição de arrênios, hidrogênio na sua estrutura. E mais do que isso, ele tem que liberar esse hidrogênio em água, ok? E aí, olha, dependendo da forma como esse hidrogênio é liberado ou da estrutura, da composição desse ácido, nós vamos ter aí algumas possíveis classificações. Então, os ácidos podem ser classificados de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, ele pode ser classificado de acordo com a presença ou a ausência de oxigênio e em relação à força, ok? Então, a primeira classificação ela é a mais óbvia, a gente já falou dela em vídeos anteriores, que é em relação ao número de hidrogênios ionizados, o ácido pode ser classificado como mono, né, quando ele tem apenas um hidrogênio ionizável, di, tri, tetraácido, quando vai aumentando o número de hidrogênios ionizáveis para 2, 3 e 4. Correto? Você deve lembrar que esses ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizável, eles são chamados de polipróticos, correto? Eles podem sofrer ionização em etapas, perfeito? E aí, olha, vamos relembrar aqui algumas reações de ionização. Por exemplo, o HCl, quando eu coloco em água, na definição de arrênio, ele libera íons H+, e Cl-, ou seja, uma solução eletrolítica. Mas como libera um H+ para cada molécula de ácido, eu tenho um monoácido. Olha aí, por exemplo, o H2CO3, um diácido porque libera 2H+. E o H3PO4, por exemplo, um triácido porque libera 3H+. Perfeito? Eu não coloquei nenhum exemplo de tetraácido, porque é um exemplo de exceção. A gente vai falar desses ácidos de fósforo que tem o tetraácido em outro vídeo. Perfeito? Vamos lá. Então, primeira classificação, número de hidrogênios ionizáveis, bem bobinha, bem facinha, tranquila. Agora a gente começa a classificar quanto à presença de oxigênios. E aí nós temos duas classificações onde a gente vai abrir muito o leque da nossa explicação, que são os hidrácidos e os oxiácidos. Começando aqui então com os hidrácidos. Olha, no nome você já tem o radical HIDR, de hidrogênio, né? Um ácido que contém hidrogênio. Poxa, me parece óbvio, todo ácido contém hidrogênio, mas esse ácido ele tem uma coisa especial, eles não possuem oxigênio na sua estrutura, eles são ácidos que possuem um hidrogênio e um outro elemento muito eletronegativo, correto? E aí, esses ácidos são os mais fáceis das nossas listas aqui que a gente vai comentar, porque a regra de nomenclatura para esses sais ela é bem simples, você sempre coloca começando com ácido, o nome do elemento naquele espaço a ser preenchido e a terminação hídrico, ou seja, todos os hidrácidos vão terminar em hídrico. Vamos ver então alguns casos gerais aqui. Coloquei 6 hidrácidos aqui na tela, veja se você consegue nomear. Pausa o vídeo e pensa aí comigo. Beleza? Pausou? Vamos ver então como é que ficaria. Olha, primeiro,
seria ácido, o nome do elemento é flúor, termina em hídrico. Ácido, então, fluorídrico. O próximo, ácido, o nome do elemento é bromo. Você tira a última letra, que é do O, né, e fica ácido bromídrico. Aqui no enxofre você vai ver uma peculiaridade, não fica ácido enxofídrico. O enxofre, sempre que ele aparecer, você vai usar o radical em latim, o sulfur, ok? Então esse daí seria o ácido sulfídrico. Sempre que o enxofre aparecer, vai aparecer o radical sulfur. Esse daqui, muito famoso, o ácido clorídrico, correto? O nome do elemento é o cloro. Ácido iodídrico, fica feio o nome de falar, mas a construção do nome é a mesma para todo mundo. É o iodo mais o hídrico. E esse daqui, que é o HCN, é o ácido cianídrico. Ciano lembra da cor azul, né? O ciano, correto? É porque a descoberta desse ácido foi originada de um pigmento, que é o que a gente chama de azul da Prússia, tá? Por isso, então, ficou esse nome do cianeto, ciano. Ok? Daí que vem esse nome ciano. Ok? Existem outras denominações. Por exemplo, o HF ali, você deve reparar que eu coloquei o símbolo AQ. Eu estou indicando que ele está em solução aquosa. Mas se ele estivesse, por exemplo, em fase gasosa, ao invés de se chamar ácido fluorídrico, ele seria fluoreto de hidrogênio. Pensa na definição de arrênios. Ácidos liberam H+ em água. Então, se eu tenho apenas moléculas de HF, não tem água. Então, obviamente, não tem ácido. Ok? Então, olha, você vai ter aqui, por exemplo, fluoreto de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio, tá vendo? Cianeto de hidrogênio, todos eles gasosos, tá? Nesse vídeo aqui eu não vou falar especificamente das aplicações de cada um deles. A gente vai fazer um vídeo extra só para falar de aplicações de hidrácidos, né? Todos eles aí, né, têm aplicações interessantes. Ácido fluorídrico é bem interessante, clorídrico nem se fala, né? É o ácido que está presente aí em maior quantidade no nosso suco gástrico, no estômago. O ácido sulfídrico, um cheiro de ovo podre, né? A gente comenta um pouquinho dele. E o cianídrico tem uma implicação importante em termos de história na Segunda Guerra Mundial e coisa e tal, mas a gente conta isso depois. Guarda aí a curiosidade e continue assinando o canal, porque aí você vai ver esse vídeo, beleza? Agora, uma coisa importante, se eu tenho um ácido, esse ácido libera o H+ e gera um ânion. Será que a nomenclatura do ânion seria a mesma do ácido? E aí eu te conto o seguinte, se o ácido se chama ácido fluorídrico em água, quando ele libera um ânion F-, que perdeu ali um H+, esse ânion se chama fluoreto. Se o ácido é o ácido clorídrico, como esse daqui, o ânion em água é cloreto. Opa, a animação saiu contrária aqui. Se o ácido é H2S, ácido sulfídrico, o ânion em água se chama sulfeto, perfeito? E se o ácido for o cianídrico, o ânion em água se chama cianeto. Então, olha, observa o que está destacado de vermelho e veja se existe uma relação. Tudo que termina em hídrico está se convertendo em eto quando eu tenho um ânion. Então, essa é uma das formas de dar nome para os ânions. Você sempre troca a terminação do ácido por uma nova terminação. Se a terminação do ácido for hídrico, a do ânion vai ser eto. A do ânion que teve origem ali a partir do ácido, ok? Beleza? E aí, olha, a gente começa a se perguntar, como que eu vou medir força de ácidos? Força de hidrácidos, forças de oxiácidos, elas podem ser medidas da mesma forma, tá? Embora eu tenha colocado aqui a força de um hidrácido, isso aí é tanto a força de um hidrácido, tanto a força de um oxiácido. Okay? Ela pode ser medida através, né, do seu grau de ionização. E aí vamos ver. A palavra grau, né, remete a quanto ou quantos por cento de alguma coisa aconteceu, em qual grau, na verdade. Então, definição de grau de ionização. Razão entre o número de moléculas que sofreu ionização e o número de moléculas dissolvidas na solução. Não assusta por enquanto, eu vou desenhar para que a gente possa entender. Tá? Alfa seria então igual número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Pensa o seguinte, pensa que você dissolva 100 moléculas. Dessas 100 moléculas, 50 sofreram ionização. Ou seja, das 100 moléculas dissolvidas, que está ali no denominador do alfa, 50 sofreram ionização, que está no numerador. O nosso alfa então seria 50 sobre 100. Um alfa
que é aí de valor 0,5, está entre 0 e 1, correto? Olha, esse valor entre 0 e 1, se você multiplicar por 100 para ter ele em porcentagem, ele vai estar entre 0 e 100%. E aí a gente pode classificar os ácidos em fracos, moderados e fortes. Se o ácido, por exemplo, tiver um alfa menor do que 5%, ele é classificado como fraco. Se ele tiver um alfa que está entre 5% e 50%, ele é classificado como moderado. E se esse alfa for maior do que 50%, quer dizer que mais de 50% das suas moléculas que foram dissolvidas sofreram ionização. Ou seja, temos um ácido forte. Coloco muitas moléculas em água e muitas moléculas sofrem ionização, gerando muito H+. A ideia é essa. Ok? Vamos tentar olhar então para esse esquema que eu montei aqui para vocês. Eu tenho aqui, olha, uma situação inicial, que temos várias moléculas de água e algumas moléculas do ácido. As moléculas de água eu optei por não representar, vamos pensar que elas são muito numerosas. As moléculas de ácido dá para contar nas duas mãos, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas de ácido. E aí, isso é a situação inicial. Então, foram 8 moléculas dissolvidas. E na situação final, você consegue ver que as ligações das moléculas de ácido foram quebradas, gerando íons H+ e Cl-. E muitas dessas moléculas foram quebradas, tiveram suas ligações quebradas. Sobrou apenas uma ali. O que a gente faz com isso? Vamos ver. A gente tem 8 moléculas que foram dissolvidas no início, mas apenas 7, quase todas, 7 moléculas foram ionizadas. Apenas uma ficou sem sofrer ionização. Então, nosso alfa ele é igual a 7 moléculas ionizadas dividido por 8 moléculas dissolvidas. Fazendo a conta, esse alfa dá 0,875, tá? Entre 0 e 1, como eu tinha falado para vocês. E nesse caso, colocando em porcentagem, ele vai dar 87,5. Ou seja, eu posso classificar ele como forte, ok? Eu opto por não aprofundar muito no conceito de grau de ionização e grau de dissociação, porque ele é um conceito mais interessante para a gente abordar lá no terceiro ano do ensino médio, quando a gente falar de equilíbrio químico. Ou se você está em pré-vestibular, no momento que você chegar no conceito de equilíbrio químico. Perfeito? Né? Eu acho que lá ele faz um pouco mais de sentido, porque a gente consegue fazer mais relações. Tá ok? Agora, em relação aos hidrácidos, a gente viu agora o grau de ionização, mas existe uma regra geral. Os hidrácidos que são classificados como fortes são HCl, HBr e HI. Só esses três. Os hidrácidos moderados, apenas o HF. Então temos ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico como fortes. Hidrácidos moderados, ácido fluorídrico. E hidrácidos fracos, os demais. Ou seja, quem é fraco de hidrácido? Todo mundo que não é hidrácido de elementos do grupo 17 da tabela periódica. Porque eu não sei se você reparou aí, olha, flúor, cloro, bromo e iodo são elementos do grupo 17 da tabela. Então, os demais são quem não são do grupo 17. Então, se você se perguntar, ácido sulfídrico é forte ou fraco? Fraco, correto? Ácido cianídrico, um ácido fraco, perfeito? Agora, eu vou deixar um desafio para quem está assistindo o vídeo, principalmente se essa pessoa que está assistindo está ligada aí nos vestibulares mais complicados, tipo ITA e IME, né, que é uma pergunta de aprofundamento. Tente explicar, com base nas ligações químicas, por que a ordem de força dos hidrácidos formados pelo elemento do grupo 17 é o ácido fluorídrico é mais fraco do que o HCl, que é mais fraco do que o ácido bromídrico, que é mais fraco do que o ácido iodídrico. Correto? Mesmo que você não seja desse tipo de vestibular, não quero fazer ITA, não quero fazer IME, mas você tem uma boa base em química, tenta dar a sua resposta no comentário, correto? Eu vou comentar ela, eu vou responder todo mundo que comentar sobre isso, beleza? Deixa a sua resposta aí para a gente ver. Ok, falamos parcialmente de hidrácidos, não falamos das aplicações, como eu disse, vamos ter um vídeo novo para isso, tá? Agora vamos falar de oxiácidos. Pela origem ali da palavra, né, pela morfologia da palavra, dá para pensar que oxi vem de oxigênio e ácidos vem de ácidos. Ou seja, dá para pensar que oxiácidos seriam ácidos contendo oxigênio. Faz sentido? A morfologia é um conceito muito útil em química, então se você matou aquelas aulinhas de português, eu acho que vale a pena. Oxiácidos, então, são
ácidos que possuem oxigênio na sua estrutura. Coloquei aí 5 exemplos para você observar bem o que eles têm em comum. Todos eles têm hidrogênio e oxigênio, só que eles não têm os mesmos números de hidrogênio nem os mesmos números de oxigênio, isso pode variar. Então a gente pode pensar numa fórmula geral para esse oxiácido. Eu tenho X hidrogênios na fórmula, Y oxigênios na fórmula e um E. Esse E seria o meu elemento central. O elemento central aqui nesse caso, nessa nossa definição, seria aquele elemento que não é nem hidrogênio nem oxigênio. Perfeito? E aí vem o temor da galera. Como que nós damos nome para oxiácidos? É a parte que todo mundo agarra na hora que chega nas funções inorgânicas. Então, se você veio nessa aula, se você caiu aqui porque está com dificuldade nessa parte, senta aí, puxa uma cadeira, pega uma pipoca e um guaraná e vamos lá. Acho que dá para a gente comentar bastante aqui agora. Primeiro, para saber a nomenclatura de oxiácidos, a melhor opção que eu considero é você analisar pelo número de oxidação. E a pior que eu considero é você tentar decorar todos, porque são muitos. Então, decorar não seria uma opção legal, correto? Então, a gente vai o seguinte. A nomenclatura de oxiácidos pode ser feita a partir do número de oxidação do elemento central. E aí, olha, lembra como é que calcula o número de oxidação? Eu vou ter que a soma dos NOx é igual a zero numa molécula neutra. E o NOx do hidrogênio quase sempre é menos 1, exceto nos hidretos metálicos, o que não é o caso. Então, o NOx do hidrogênio é igual a mais 1 ou 1 mais. O NOx do oxigênio é sempre igual a 2 menos, com exceção dos peróxidos e superóxidos, que também não é o caso. Ou seja, o oxigênio tem NOx 2 menos em todos os ácidos. Tá? Claro, vai ter uma exceçãozinha ou outra, mas para os exemplos mais comuns, o oxigênio tem NOx 2 menos, correto? E aí, como que a gente faz então o cálculo do NOx? Você ia multiplicar ali x vezes 1 mais, y vezes 2 menos, e somar com uma incógnita que corresponde ao NOx do elemento E, que você não sabe. E com base nisso, você chegaria na nomenclatura. Para isso, vamos então repetir essa tabela na próxima página, né? Mas antes, lembrando aqui, olha, essa tabela mostra que se o NOx do elemento central for mais 1 ou mais 2, a gente tem o prefixo hipo, e o sufixo oso. Se o NOx for mais 3 ou mais 4, não tem nenhum prefixo, tem o sufixo oso após o nome do elemento. Se o NOx for mais 5 ou mais 6, temos o nome ácido, sem prefixo novamente, nome do elemento, terminação ico. E se o NOx for o maior de todos, mais 7, nós temos ácido, um prefixo, que é o que a gente chama de per, e um sufixo de ico. Repara numa coisa. Quem tem os maiores NOx da tabela? Mais 5, mais 6 e mais 7. As duas linhas de baixo. Elas terminam em ico. O maior dentre essas duas, né, que é o mais 7, ele tem o prefixo per. Per lembra hiper. Hiper lembra grande, ok? Pega lá as duas primeiras linhas. Né, os menores NOx, eles têm o sufixo oso. E o menor de todos, o menor dentre os menores, ele tem um prefixo que indica pequeno, que é hipo. Correto? Então, hipo com a terminação oso indica o menor dos NOx. Per com a terminação ico indica o maior dos NOx. Correto? E aí você vai ajustando o sufixo de acordo com o número de oxidação. E antes da gente passar para frente, já fica alerta, já deixa um asterisco na sua cabeça. Tem duas exceções para essa tabela. Quase tudo encaixa aí, menos 2 ácidos específicos. E aí esses daí eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha na estrutura deles depois de decorar. Ok? Vamos ver como que a gente dá nome para isso. Repeti a tabela, como eu prometi aqui para vocês, e coloquei esse ácido para a gente. Lembra, o nome do elemento ali é o nome do elemento central. O elemento central você sabe que é enxofre. Em enxofre você não coloca o nome enxofre no ácido. Você sempre coloca o nome, o radical sulfur. Beleza? Então, vamos ver como é que vai fazer. A gente tem que calcular o número de oxidação. Oxigênio 2 menos, hidrogênio 1 mais. 4 vezes 2 menos, que é o do oxigênio, vai dar 8 menos. 2 vezes 1 mais vai dar 2 mais. Para a soma dar 0, o NOx do elemento central tem que ser mais 6, ou 6 mais. Então, olhando aqui na tabela, tem que ser um ácido, nome do elemento central, terminação ico. Poxa, facinho. Esse aqui é o ácido mais fácil de todos, porque ele é um dos mais comuns dentre os oxiácidos. Ácido,
nome do elemento, que é o sulfuro, o enxofre tem essa exceção, correto? E a terminação ico, beleza, gente? Falo muito correto, não é? O correto o tempo todo, correto, correto, correto. Você deve estar enjoando disso, mas continue aí, não sai não. Beleza? Lembra aí que o enxofre, então, termina em sulfuro. Outro ácido aqui pra gente. Vou calcular o NOx. 3 vezes 2 menos vai dar 6 menos. E 1 mais vezes 1, porque só tem um hidrogênio. Então, o NOx do elemento central para a soma da zero é 5 mais. 5 mais também termina em ico, correto? Sem prefixo. Falei correto de novo, né? Olha só que absurdo. Como que fica então? Ácido, nome do elemento que é o nitrogênio, terminação ico. Ácido nítrico. Molezinha, na verdade, está bem fácil. Agora, vamos pegar outro caso aqui, H3PO4. Calculei o NOx aqui, o NOx do oxigênio é 2 menos, vezes 4 dá 8 menos, o NOx do hidrogênio é 1 mais, vezes 3 dá 3 mais, pela conta, o NOx do fósforo vai ter que ser 5 mais. E eu não vou ficar circulando mais ali onde está na tabela, você olha lá, 5 mais termina em ico, o nome do elemento é fósforo, ácido fosfórico. Aí ia falar correto de novo, olha só. Ácido fosfórico. Esse ácido ele tem umas variações de prefixo. Ele é um ácido que depois ele vai dar muitos problemas, porque ele tem muitas exceções. A gente não vai falar das exceções de ácido de fósforo nesse vídeo, mas num momento oportuno a gente vai falar todas elas. Olha esse outro caso aqui. Temos o HNO2. 2 vezes 2 menos dá 4 mais. 1 mais vezes 1 dá 1 mais, está errado ali, está aparecendo um 2 mais, você ignora, é 1 mais ali. E aí, na hora de fazer a conta, o NOx do nitrogênio vai dar 3 mais, eu não sei o que passou aqui na minha cabeça, eu vou corrigir aqui, só um minuto. Temos aqui, olha, 1 mais, travou o vídeo. Travou o vídeo, opa, corrigindo aqui, olha, corrigindo ao vivo, enquanto o vídeo vai rolando. Né? 2 vezes 2 menos dá 4 menos, volta lá, tá aqui, ó, 4 menos, 1 mais, então aqui vai ser mais 3. Mais 3 ou mais 4 termina em oso, então o elemento é nitrogênio, ácido nitroso. Belezinha? Mais exemplos, olha só, temos 4 exemplos de uma vez só. Repara que essa fileira de ácidos ela se parece demais. Olha, o que tem de diferente entre elas? Do HClO para o HClO2 foi um oxigênio a mais. Do HClO2 para o HClO3, mais um oxigênio. Do HClO3 para o HClO4, mais um oxigênio. Então, olha, calculando os NOx aqui, menos 2 com mais 1 vai dar mais 1. Então, se é mais 1, ácido, prefixo hipo, nome do elemento que é o cloro, terminação oso. Menos 2 vezes 2, menos 4, com mais 1, menos 3. Então o elemento central vai dar mais 3. Mais 3 na tabela, ácido, sem prefixo, cloroso. 3 vezes menos 2, menos 6. Com mais 1, dá menos 5. Então para a soma da zero, o elemento central tem que ser mais 5. Mais 5 na nossa tabelinha, terminação ico, sem prefixo. Ácido clorico, cloricó ou clórico. Isso daí é legal você observar um detalhe importante, porque às vezes os acentos você vai ter que colocar de maneira intuitiva, correto? Então se você errar isso numa prova, não fique estressado, porque às vezes é difícil você ficar pensando onde vai cair o acento. HClO4, 4 vezes 2 menos, 8 menos. O hidrogênio, mais 1. Então o cloro vai ser mais 7 para que a soma dê zero. Esse é o ácido perclórico. Perfeitinho, pessoal? Repara uma coisa, quanto maior o número de oxigênios, né, maior o número de átomos de oxigênio na fórmula do ácido, maior o número de oxidação do elemento central. Lógico, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Se tem mais oxigênios, tem mais átomos puxando os elétrons da ligação para si, ficando mais negativo e deixando o outro elemento menos negativo ou mais positivo, né, com uma deficiência de elétrons. Vamos ver aqui mais um exemplo. Temos aqui, olha, H2CO3 e H3BO3. Repara na conta. 3 vezes menos 2 deu 6 menos. 2 vezes mais 1 deu 2 mais. E o NOx, o elemento central, deu 4 mais. Mas aí a gente tem um problema. O carbono, ele é do grupo 14.
ele tem 4 elétrons na última camada. Ele nunca ia chegar e perder mais do que 4 elétrons pela ideia de número de oxidação. O NOx máximo dele é 4+. Com 4 elétrons na última camada, ele só pode ter um NOx máximo 4+. Ou seja, esse é o maior NOx do carbono. E mais do que isso, o carbono não forma outro oxiácido inorgânico. Então, como não tem outra possibilidade, não tem ambiguidade, esse daqui vai ser chamado de ácido carbônico. A tabela não vai, né, servir para esse ácido. O outro ácido aqui é o H3BO3, HBO, né? 3 vezes 2- vai dar 6-, 3 vezes 1+, vai dar 3+, e o do centro vai ter que ser 3+ para a soma dar 0. De novo, o boro é do grupo 13 da tabela, tem 3 elétrons na última camada, esse é o NOx máximo dele, ele nunca vai passar de 3+. E, mais do que isso, não existe outro ácido dibórico inorgânico. Pode até existir, na verdade, dímeros de boro, mas para o nosso escopo desse vídeo aqui, a gente vai falar só desse. Então, para em ácido bórico. Perfeito? Não tem o boro com outro número de oxidação ligado a oxigênio e hidrogênio. Tá? E aí, olha, esses dois ácidos, então, correspondem às duas principais exceções dessa tabela, por estarem com o maior número de oxidação possível para os seus elementos. Eu gostaria de chamar a atenção para outra coisa muito importante mesmo, que é o H2CO3. Ele, de 100 provas que você vai ver de vestibulares espalhados por todo o país, eu diria que em pelo menos 90 ele aparece. Ele é um ácido muito comum. Ele está presente, por exemplo, no nosso sangue, ele é o que ajuda a regular a acidez e basicidade do nosso sangue, correto? Ele é encontrado, por exemplo, em alguns refrigerantes, nos refrigerantes, nas bebidas carbonatadas, e ele tem uma importância muito grande, por exemplo, na hora de formar sais, né? São sais de carbonatos que são importantes, por exemplo, para corrigir pH de solo e coisa e tal. Perfeito? Então, olha, não deixa de saber o ácido carbônico. Esse daí é um ácido que eu acho que vale a pena gravar para sempre. Perfeito? Porque vai que alguém te para na rua e pergunta sobre ele, eu acho que seria bom você saber. Agora, para os hidrácidos a gente fez a nomenclatura dos ânions. Para os oxiácidos não pode ser diferente. Vamos fazer aqui a nomenclatura dos ânions dos oxiácidos. Primeiro aqui, H2SO4. A gente já deu o nome para ele, ácido sulfúrico. Se ele perder os dois H+, ele virou o ânion SO4 2-. Preste atenção na carga. Para cada H+ que sai, uma carga negativa fica. Então saíram 2 H+, ficaram 2 cargas negativas. O ácido sulfúrico se converte então em sulfato. Olha o H2CO3, que a gente acabou de falar dele. Ele chama ácido carbônico. O ânion ali CO3 2-, de novo corrigir aqui. Tá lá, ó, CO3 2-. Volta. CO3 2-, ele vai ser chamado de carbonato. O ácido carbônico vira carbonato. Olha o H3PO4, ácido fosfórico. Perdeu 3 H+, virou PO4 3-. Está reparando que a carga do ânion é sempre o número de H+ que ele perde? Se ele perde 2 H+, ele tem carga 2-. Se ele perde 1 H+, ele vai ter carga 1-. Se ele perde 3 H+, ele tem carga 3-. Simples. Então aquele é o ânion fosfato. Estamos queimando aí bastante fosfato nessa aula. Olha aí, HClO4, a gente também deu o nome dele agora há pouco. O NOx do cloro ali é +7. Esse é o ácido perclórico. Liberou 1 H+, formou ali o perclorato. Só trocou o ico por ato. O prefixo per se manteve. Então você está vendo que se o ácido terminar em ico, o ânion gerado por ele vai terminar em ato. Vamos fazer mais exemplos aqui, olha. Temos o H2SO3, H2SO3. Se a gente for dar o nome para ele, ele é o ácido sulfuroso, que pode liberar aí 2 H+, virando o ânion sulfito. Temos ali, olha, HNO2, ácido nitroso, NOx do nitrogênio, na hora que você for calcular ali é +3 ou 3+. Liberou o ânion nitrito, muito importante lá na fixação de nitrogênio na natureza, as bactérias lá do gênero Rhizobium. Quem está estudando biologia sabe do que eu estou falando, beleza? E aparece isso em Enem, fica esperto também. O fosfato, o ácido fosfórico eu coloquei de novo aqui, eu não sei porquê. Ácido fosfórico vira fosfato, a gente já falou. O HClO, isso aqui eu vou ter que corrigir. HClO vira aqui, olha, ClO-. Beleza, pessoal? Eu não vou editar o vídeo, não, eu vou corrigindo isso daqui ao vivo mesmo, tá? Vamos lá.
HClO vira ClO-. Se eu for calcular o NOx do cloro ali, ele vai dar mais 1. Então, é ácido hipocloroso. Liberou um hidrogênio, virou hipoclorito. Reparou o que está de vermelho, o que está acontecendo? Tudo que termina em oso está se convertendo em ito. Oso, então, é terminação de ácidos. A terminação do ânion é ito. E aí a gente chega, então, numa regra geral. Se o ácido terminar em hídrico, o ânion vai terminar em eto. Se o ácido terminar em oso, o ânion vai terminar em ito. E se o ácido terminar em ico, o ânion vai terminar em ato. Tem até uma brincadeirinha. Você ouça aí e anota. Não vou deixar anotado na tela, não. Você vai ter que ter o trabalho de anotar. Que é maldoso mosquito, te mato, te pico, te meto no vidrico. Isso daí é um mnemônico, né, que a gente usa para lembrar essa conversão. Tem gente que simplesmente prefere, olha, é hídrico e eto, oso vira ito, ico vira ato. E tem gente que prefere o maldoso mosquito, te mato, te pico, te meto no vidrico. Correto? Não entendeu? Volta lá, ouve de novo, tenta anotar, beleza? Agora, resumão de tudo isso que a gente viu do grupo 15 ao 17. Então, o NOx pode variar de mais 1 ou mais 7. A gente vai agrupando de 2 a 2 NOx, mais 1 mais 2, mais 3 mais 4, mais 5 mais 6, mais 7, mais 8 não tem nenhum exemplar. Correto? Do grupo 15, nós temos aí como exemplo o H3PO2. Pela lógica, então, seria, na hora que você calcular o NOx do fósforo ali vai dar mais 1, ácido hipofosforoso. No grupo 15 ainda, com NOx mais 3 mais 4, temos o ácido nitroso e fosforoso. E com mais 5 mais 6, NOx mais 5 mais 6, dentro do grupo 15, ácido nítrico e ácido fosfórico. Cuidado com o ácido fosforoso e com o ácido hipofosforoso. Eles têm uma exceção no que diz respeito à ionização dele. Não vou falar nesse vídeo, mas depois você acompanha isso, você vai ver se você vê no próximo vídeo. Grupo 16, eu peguei o exemplo principal, que é o primeiro elemento do grupo 16 é o oxigênio. Ele não vai formar o elemento central de um ácido. Mas abaixo do oxigênio nós temos enxofre, selênio, telúrio, e aí temos o ácido H2SO3, que é o ácido sulfuroso, o NOx dele vai dar mais 4 do enxofre, e H2SO4, que o NOx do enxofre dá mais 6, então ácido sulfúrico, beleza? E no grupo 17 temos HClO, HClO2, HClO3, HClO4, onde o NOx vai dar ali respectivamente mais 1 para o cloro no HClO, mais 3 para o cloro no HClO2, mais 5 para o cloro no HClO3 e mais 7 para o cloro no HClO4. Então vai ser ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico e ácido perclórico. E se eu for formar o ânion, né, seria o hipoclorito, o clorito, o clorato e o perclorato. Lembra de trocar o oso vira ito, o ico vira ato. E você deve estar se perguntando, mas professor, e se for, por exemplo, o iodo no lugar do cloro? Olha, o HClO, HClO2 até o HClO4, eles são os representantes aí do grupo. Repara que eu não coloquei o flúor, né? Porque o flúor ele é mais eletronegativo do oxigênio. Ele não vai formar esses oxiácidos que a gente está observando. Os oxiácidos do grupo 17 se formam a partir do cloro. E aí você pensa o seguinte, o que vale para o cloro vai valer para o iodo. O que vale para o enxofre, por exemplo, vai valer para o selênio. O que vale para o nitrogênio não vai valer de cara para o fósforo. Né? O fósforo ele é estranho, então vale para o nitrogênio, mas não vale para o fósforo. Então o grupo 15 ele é o grupo problema, o grupo do asterisco, o grupo de exceção. Tá? Perfeito, pessoal. Chegamos nesse ponto da aula. Eu acho que pode até ter sido um pouquinho rápido tudo que a gente falou. Você vai ter que digerir isso, pensar um pouquinho, olhar para suas anotações, mas eu vou deixar um desafio para você, que a gente vai comentar ele em outro vídeo também, tá certo? Um desafio para você completar a tabela com todas as informações necessárias. Nós temos a fórmula molecular do ácido, a nomenclatura do ácido, a fórmula do ânion e a nomenclatura do ânion. Então, nos 4 primeiros, por exemplo, não tem a nomenclatura do ácido, nem a fórmula do ânion, nem a nomenclatura do ânion. E nos 4 últimos só tem a fórmula do ânion. Você vai ter que montar a fórmula do ácido, dar o nome do ácido e depois de dar o nome do ácido, dar o nome do ânion. Eu acho que não compensa dar o nome do ânion primeiro. É muito melhor você, a partir do ânion, descobrir qual é o ácido de origem e depois de saber o ácido de origem, você simplesmente troca a terminação e dá o nome do ânion. Perfeito? Olha bem esse exemplo, tenta fazer. Eu vou fazer melhor.
dá um ok para mim no comentário. Quem quiser receber, eu vou colocar isso na página do Facebook, no facebook.com/bisuaulas, né? Eu vou deixar essa resposta lá. Tá? Então, se você chegou aqui, chegou nessa parte do vídeo, a resposta vai estar lá. Eu vou avisar isso na descrição do vídeo para quem ficou sem paciência de ver até o final. Perfeito? Então, basicamente é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Eu convido você a se inscrever de novo no meu canal, youtube.com/lucasfagundesquímica. Convide os seus colegas, espalhe a palavra da química pelo WhatsApp, mande para outras pessoas. Pode ter gente aí que está enrolada com química igual você tá olhando aí para esse vídeo aí, beleza? E claro, curta a página no Facebook, facebook.com/bisuaulas, beleza? Um grande abraço para todos vocês e fique sempre por aí porque vai ter sempre novos vídeos. Valeu!